Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de roteiro de aprendizado ativo da disciplina de Fenômenos de Transporte da Unicesumar Engenharias Híbridas. Nessa semana 4, nós vamos estudar algumas problemáticas relacionadas à cinemática dos fluidos. Como de praxe, o nosso professor gravou o vídeo Pocket Learning, que explica certinho para vocês como é que vai funcionar a metodologia desse roteiro. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês alguns pontos importantes que vocês vão ter que levar em consideração, tá certo? Nas semanas anteriores, nós tivemos algumas introduções, né, sobre alguns conceitos bastante importantes, que a gente vai aplicar muito nesse roteiro. Então, eu fiz aqui um um solucionário, né, uma resolução para vocês, explicando algumas questões que vocês vão precisar levar em consideração. Então, aqui nessa primeira questão do roteiro de vocês, tanto na primeira quanto na segunda questão, vocês vão ter que levar em consideração aquele conceito de unidade que nós vimos nas semanas anteriores, tá? O que é esse conceito de unidade? Para quem não ficou muito claro, essas duas questões vão ajudar a compreender melhor isso. A primeira questão, ela pede para você calcular uma velocidade mínima do escoamento para ter um escoamento do tipo turbulento, tá? Então, se vocês olharem o livro, né, dessa semana, ele vai falar muito do número de Reynolds, que é o número que determina se o escoamento é laminar, turbulento ou transiente, que é um meio termo entre esses dois regimes de escoamento, tá? Então, ele pede a velocidade para o escoamento turbulento. Ele dá alguns dados, por exemplo, o ρ e esse μ, tá? E o diâmetro do tubo também, que o escoamento está acontecendo, mas ele não dá esse número de Reynolds, porque ele fala que é a velocidade mínima para ter o escoamento turbulento. Então, como eu sei que a partir de 2.400, como está lá no livro, é considerado escoamento turbulento, então eu vou usar esse menor número, tá? Para ter a velocidade mínima que eu preciso ter dessa minha água que está escoando no tubo. A equação também tem no livro, tá? Que vocês podem conferir lá um pouquinho antes desses valores de Reynolds. E a solução é o seguinte: como eu sei que o Reynolds é um número dimensional, ou seja, ele não tem dimensão, né, associada a ele, porque ele só é um valor representativo, digamos, né? Então, eu simplesmente pego essa equação, dentre essas duas que tem lá no livro, eu escolhi essa primeira porque são os valores que o enunciado me dá, tá? Então, eu isolo esse V aqui, que é da velocidade, e já vai me dar direto essa velocidade mínima que o exercício está pedindo, porque está associado ao valor mínimo que eu preciso para ter esse escoamento turbulento de Reynolds, tá? Substituindo os valores aqui, tanto de Reynolds quanto o μ e o ρ, eu já coloco as unidades aqui para simplificar elas, tá? Para que eu tenha certeza que vai sair metros por segundo, que é a minha velocidade. E se vocês repararem aqui, eu simplifiquei quilograma com quilograma, dá certinho, metro cúbico com metro e metro, que fica metro quadrado aqui embaixo, né? Substitui, sobra um metro em cima e o segundo embaixo, metros por segundo, tá? Rapidamente aqui na equação 2, ele pede as vazões mássicas e volumétrica da saída, tá? E também a velocidade média da saída, que aqui faltou 2, mas é na saída. Ele dá os dados, né, da velocidade de entrada, a área de entrada e a área de saída desse meu cone aqui, e o ρ também. Uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção nesse exercício é que ele diz que é o ar, e o ar a gente sabe que é um fluido compressivo, a gente consegue comprimir o ar. Então, levando essa condição do ar em consideração, eu sei, pelo estudo, né, do capítulo, que quando eu tenho fluido compressivo, eu tenho essas três condições aqui.
Então, o ρ, a velocidade e a área da entrada, eles são diretamente proporcionais a esses mesmos valores na saída, tá? E a vazão mássica na entrada vai ser igual à vazão mássica na saída, ou seja, toda a massa que vai entrar, ela vai sair. Em relação à vazão volumétrica, não é compatível, né, em fluido compressível, mesmo porque é uma vazão volumétrica, ou seja, o volume que entra é diferente do volume que sai, porque esse fluido ele pode se comprimir e depois descomprimir, então ele ocupa um volume de espaço maior. Por isso que eu não tenho essa igualdade aqui da vazão mássica verdadeira para vazão volumétrica. Então, vazão volumétrica é diferente e a vazão mássica é igual. Se fosse um fluido incompressível, aí sim seria igual, certo? E aqui uma coisa bastante importante, que ele dá o ρ em quilograma por litro. Então, eu tenho que transformar o litro em metro cúbico. A gente sabe que 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, eu só substituo aqui, sempre lembrando de multiplicar o 1000 litros aqui, tá? Para ter essa multiplicação e eu conseguir simplificar tanto em cima quanto embaixo, e deixando só o metro cúbico. Então, eu fiz isso para o ρ1 e para o ρ2. A vazão mássica, eu sei que a equação aqui, como eu tinha colocado, a equação da vazão mássica é a massa por tempo, porque é o quilograma por segundo. Só que eu não tenho a massa e nem o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as unidades das informações que eu tenho. Se eu sei que o ρ é quilograma por metro cúbico, então, beleza, o quilograma eu já tenho aqui em cima. Agora, eu tenho que tirar esse metro cúbico, porque ele não tem na unidade da vazão mássica, tenho que tirar esse metro cúbico e achar um segundo para colocar aqui. Se eu tenho a velocidade na entrada, a velocidade já me dá metros por segundo ao quadrado. Multiplicando a área, eu tenho um metro cúbico aqui, que eu simplifico com esse daqui, e eu fico só com o tempo aqui da velocidade, dando quilograma por segundo, que é a mesma unidade que está aqui. Essa jogada de unidade é muito importante para vocês pegarem esse esquema já, para conseguirem resolver todos os outros problemas futuros, tá? Essa jogadinha aqui não é muito óbvia, mas vocês precisam ir pensando em relação à unidade, e não só o que é, entendeu? O que é só massa e tempo. Ah, mas eu não tenho massa e tempo. Só que eu sei que é quilograma por segundo. Então, como é que eu chego no quilograma por segundo? É essa pergunta importante que vocês precisam fazer nesse exercício, tá? Como o fluido é compressível, eu tenho as vazões de entrada e saída, vazões mássicas, entrada e saída igual, então aqui já sai direto QM1, que é igual a QM2, que é igual aos 12 quilogramas por segundo, substituindo, né, os valores ali. Porém, a vazão volumétrica é diferente, então eu vou ter que calcular essa vazão volumétrica na saída. E o esquema é a mesma coisa. A vazão volumétrica, eu sei que é o volume pelo tempo, porque é metro cúbico por segundo. Então, como que eu chego nesse metro cúbico por segundo? Então, eu sei que o ρ, ele é metro cúbico, é quilograma por metro cúbico aqui, né? Então, se eu colocar 1 sobre ρ, eu tenho essa inversão das unidades, tá? Então, 1 quilograma fica embaixo, metro cúbico em cima. Como eu preciso simplificar esse quilograma, porque não tem, né, na minha unidade original, eu multiplicando pela vazão mássica, eu consigo tirar o quilograma e ainda ganho o segundo aqui, que é o que eu preciso, tá? Então, para a saída, né, que é o ponto 2 do meu esquema, eu tenho que a vazão mássica é a vazão volumétrica no 2 é a vazão mássica no 2 divididas pelo ρ no 2, tá? Então, eu tenho quilograma com quilograma, eu simplifico e fico metro cúbico por segundo, conseguindo a minha unidade original e obtendo o valor certinho, tá? Por isso que é importante escrever junto com o número a unidade que vocês estão trabalhando, para vocês conseguirem começar a enxergar isso tudo. E a velocidade na saída, velocidade eu sei que é metros por segundo, como eu só tenho velocidade na entrada, eu preciso descobrir a velocidade na saída, né? E como que eu arrumo essa velocidade na saída? Bom, sabendo da vazão volumétrica que eu tenho na saída,
que é metro cúbico por segundo, a unidade é bem parecida. Então, eu vou pegar essa vazão volumétrica e dividir pela área, que é metro quadrado. Então, eu consigo simplificar o metro cúbico pelo metro quadrado, me dando metro por segundo. Essa jogada aqui de dividir a vazão volumétrica pela área na saída, me dá a minha velocidade diretamente, tá certo? Então, é bastante importante que vocês entendam passo a passo dessas jogadas de unidade, porque isso daqui vai servir tanto para fenômenos de transporte quanto para as outras disciplinas mais para frente. Então, e inclusive para a resolução dos outros exercícios, que isso daqui a gente usa muito nessa disciplina, tá? Por isso que o professor já passou esse esquema para vocês nas primeiras semanas, se eu não me engano, na primeira ou na segunda semana, nós comentamos sobre isso, tá bom? Dúvidas, vocês já sabem como me contactar, e eu espero que tenha sido bastante útil essa explicação, tá certo? Até mais, pessoal.